Quais são os assuntos de química que mais caem na prova de química do SSA2 UPF? O que pode cair agora nesse vestibular 2022, ingresso 2023? Quais são os assuntos que você deve focar nessa reta final? E quais são aqueles assuntos que nunca caíram, mas que constam no programa? Muito prazer, eu sou o professor Cláudio Perdigão, professor de Química, e há anos venho direcionando meus esforços para fazer com que os meus alunos obtenham melhores classificações nas provas do SSA, UPE e, claro, nas provas do Enem. E estou aqui justamente para te dar esse apoio para que você possa focar agora nessa retinha final. A gente sabe que não basta ser bom em Química, tem que ter também estratégia, e faz parte da estratégia você se preparar em função dos assuntos que mais caem, ou até em função dos assuntos que nunca caem. Então, assistindo esse vídeo aqui comigo hoje, você vai exatamente ver quais são esses assuntos que mais caem para que você possa se preparar. Lá no finalzinho do vídeo você também vai ter uma surpresa que vai te ajudar muito nos teus estudos. É uma dica fantástica, um instrumento fantástico para te ajudar nos teus estudos, na tua preparação. Como é que eu fiz esta análise? Para eu saber, para a gente saber o que mais vai cair. Eu peguei as provas, as 10 últimas provas, ou seja, as provas de Química do SSA2 que ocorreram nos 10 últimos anos e fiz uma análise minuciosa. Quais são os assuntos que tem no edital? Vamos dar uma olhada? Então são esses aqui os assuntos constantes no edital. Você percebe que praticamente é a físico-química com o assunto de gases puxado lá do primeiro ano. Então temos aqui os tópicos gerais: gases, sistemas em solução aquosa, propriedades coligativas, transformações químicas e caracterização do sistema em equilíbrio. E aqui os assuntos separados aqui em tópicos mais específicos. Continuando, temos também no edital o item 5, dinâmica das transformações químicas, aqui setorizado em termoquímica e cinética química, é claro, com todo esse conjunto de conhecimento. Perceba que, fazendo uma análise minuciosa desses conteúdos, nós preenchemos essa tabela que você está vendo aí, onde dá para a gente perceber quais são os assuntos específicos que caíram, que foram abordados em cada ano, juntamente com seu quantitativo de questões. Isso faz com que a gente tenha uma análise, uma análise global, e que a gente possa perceber, de fato, quais são os assuntos que mais caem. Os assuntos gerais, eles podem ser distribuídos aí nesse gráfico de pizza. No sentido horário, gases aparece aí com 13% de incidência nos 10 últimos anos. Se você pegar 10 questões por prova, que são 10 questões que você faz nos 10 últimos anos, dá um total de 100 questões. Ou seja, dessas 100 questões, 13 foram de gases. 18 foram de soluções, envolvendo todo o conteúdo de soluções. 15 de propriedades coligativas, 23 questões de equilíbrio, lembrando que equilíbrio químico é um assunto muito vasto, 14 questões de termoquímica e 17 questões de cinética química. Você percebe que essa análise ainda não dá para a gente ter uma análise mais fiel do que realmente vem acontecendo? Então deu trabalho e você deve, inclusive valorizar, dando aí uma curtida, Dá uma curtida aí nesse vídeo. Deu muito trabalho. O que é que a gente fez? A gente analisou ano por ano e assunto específico, o que caiu em cada ano. Então só vou continuar quando você der essa curtida. Muito bem. Claro, não esqueça de me seguir também nas minhas outras redes sociais. Tudo através do Química Completa, tá bom? Então vamos lá. O que a gente fez? A gente fez essa análise minuciosa por tópico e por ano. Por exemplo, perceba que no conteúdo de gases, quando a gente volta aqui, você tem 13% de incidência, não é? Mas veja só, quando a gente vai fazer essa análise mais minuciosa, você percebe o seguinte: acompanha comigo essa tabela. Você percebe que, por exemplo, Lei Física dos Gases, esse item 1.1 do edital, não caiu aqui em nenhum ano. Ou seja, é um tópico que você não deve muito se preocupar. Por exemplo, conceito de volume molar dos gases não caiu em nenhum ano, nenhum dos anos, dos 10 últimos anos.
Misturas gasosas você teve em 2014, 2017 e 2021. Por exemplo, aqui a Lady Dalton e a Magat também não foi abordada. Você tem, por exemplo, a difusão gasosa caiu em 2015 e 2022. Cálculos estequiométricos envolvendo gases, você teve aqui a incidência nos 7 anos aí, ó, 2013 a 2017, depois 2019 e 2021. E a densidade gasosa só caiu em 2020. Então percebe que esta análise minuciosa faz com que você tenha uma ideia, dá para você ter uma ideia desses tópicos gerais, quais são os tópicos específicos que mais caem, para que você possa focar mais nesses tópicos específicos. Não significa dizer que é uma certeza de só cair ele, mas a probabilidade é bem maior. E você não perde muito tempo aqui com tópicos que geralmente não são muito abordados. Você percebe como esse instrumento é importante? Você percebe como vale a pena você estar assistindo esse vídeo? Então dá aquela curtida, manda aí pro teu amigo, manda pro teu professor, né? E lá no final eu vou te dar aquele instrumentozinho para que você possa acompanhar o desenvolvimento da disciplina, tá certo? Então, vamos lá. E se a gente for pensar, olha, mas qual o tipo de questão que cai? É uma questão teórica? É uma questão de cálculo? Eu vou fazer muito cálculo, vou fazer teoria. Fizemos também uma análise ao longo desses 10 anos da distribuição das questões entre questões teóricas e entre questões de cálculo. Está aí a evolução por meio desse gráfico. A linha azul são questões teóricas, enquanto que a linha, eu estou vendo isso como laranja, são questões de cálculo. Percebe que aqui em 2013 a gente teve 7 questões teóricas e apenas 3 questões de cálculo. E aí você teve, por exemplo, em 2014, tivemos 6 questões teóricas, 4 questões de cálculo. Aqui em 2015, o número de questões teóricas 8 aumentou para 8, enquanto que o número de questões de cálculo diminuiu aqui, ó, para 2. Veja que interessante. Há uma tendência de uma diminuição das questões teóricas e um aumento das questões de cálculo. Veja que fantástico. Por exemplo, no último ano, 2022, tivemos aqui, ó, 7 questões de cálculo e tivemos 3 questões apenas teóricas. Quando a gente faz essa análise ao longo do tempo, dá para você se preparar, né? Tudo indica, né, se não mudar, não houver uma mudança drástica, tudo indica que há uma maior probabilidade de você fazer mais questões de cálculo do que questões teóricas neste ano do vestibular, né, da prova de Química do SSA2 UPE 2022, ingresso 2023. Daquela tabela lá, eu separei quais foram aqueles assuntos que ao longo desses 10 anos entraram com 4 questões ou mais, que aí eu chamo as questões, né, os assuntos com a maior incidência, tá bom? Então, iniciando, cálculos estequiométricos envolvendo gases. Percebe que ao longo desses 10 anos tivemos 5 questões sobre cálculos estequiométricos envolvendo gases. Solubilidade, a solubilidade principalmente de sais, né? Questões envolvendo solubilidade de sais, sempre envolvendo aspectos do cotidiano ou de processos industriais. Titulação de soluções, a titulação de soluções vem sendo muito abordada, né? Vem sendo abordada com questões de titulação para você determinar a concentração de determinada espécie ou, inclusive, já caiu 3 anos, gráficos de titulação, que é um assunto que não é nem muito abordado, né, pela maioria dos professores aí do ensino médio. Item 2.5 do edital, transformações entre unidades, ou seja, soluções, não cai muito você calcular a concentração de uma solução, mas sim você utilizar transformações entre unidades para resolver determinadas situações problema, tá bom? Item 3, propriedades coligativas com 15 questões. Aí você tem, por exemplo, aspectos relacionados à osmose, osmoscopia, aos dessalinizadores, trabalhando com osmose reversa. Você tem várias questões, por exemplo, tratando de a parte crioscópica, você derreter o gelo, né? Você adiciona o sal para derreter o gelo, ou seja, as propriedades coligativas ou os aspectos qualitativos associados a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente.
Fatores que alteram o sistema em equilíbrio, o princípio do deslocamento do equilíbrio, princípio de Le Chatelier, aqueles fatorzinhos, a concentração, a pressão, não é? A variação da temperatura também, ou seja, os fatores que alteram o sistema em equilíbrio dentro do assunto de equilíbrio químico tem uma boa incidência. Equilíbrio ácido e base e pH, né? Através, por exemplo, de soluções, você calcular o pH dessas soluções. Soluções envolvendo, por exemplo, substâncias ácidas, envolvendo também substâncias básicas. Tivemos também solução tampão, né? A UPE gosta de soluções tampão, que são aquelas soluções que mantêm, de certa maneira, o pH, mesmo quando há adição, né, de ácidos ou bases às soluções tampão. É um temazinho lá no finalzinho do equilíbrio que a UPE vem gostando bastante. Cálculos envolvendo a energia das transformações químicas na termoquímica. O que mais cai com relação à termoquímica são esses cálculos que a gente chama de estequiometria da termoquímica. É quando você tem aspectos quantitativos envolvendo a termoquímica, principalmente relacionado a combustíveis, a quantidade de calor liberado em determinadas reações de combustão, e aí sempre envolvendo aspectos do cotidiano, aspectos do movimento de máquinas, de carros, aspectos industriais também. Fatores que alteram a velocidade da reação, aí você teve 10 questões ao longo desses 10 anos. Olha só, fatores que interferem na velocidade da reação: catalisador, a pressão, a temperatura, superfície de contato, tudo isso também associado, não é, a questões que você vai ter que utilizar a química para entender como é que você, né, pôde acelerar a velocidade de determinada reação ou como é que você pôde retardar a velocidade da reação. E meia-vida das reações de primeira ordem, que é um tema que os professores geralmente não abordam e vem caindo muito. Vem caindo muito, então um alerta aí para você. Você precisa conversar com o seu professor sobre isso, não é? Para que ele possa te orientar, para você se sair melhor no vestibular, tá certo? Agora a gente vai perceber quais são aqueles assuntos que nunca caíram, né? É muito interessante você saber disso, porque você já começa a selecionar os assuntos que você vai se dedicar mais, não é não? Então, quais são aqueles assuntos que nunca caíram ao longo desses 10 anos, mas que constam lá no edital? Olha só, o item 1.1 do edital, Lei Física dos Gases, Equação Geral dos Gases Perfeitos, a equação de Clapeyron, ou seja, aquela PVNRT, né, pura. Pode cair aquilo ali associado a gases, mas ela pura não, entende? A equação geral dos gases ideais, que a gente chama de PVT Povotor, aqueles exercíciozinhos envolvendo PVT Povotor, não caem, né? Provavelmente não vão cair, né? Não é, entenda, isso aqui não é uma certeza, né? É uma probabilidade, tudo bem? Teoria cinética dos gases também, né? A diferença entre gás real e gás ideal também não vem sendo abordado pela UPE. Concentração das soluções também não vem sendo abordado a concentração em si. Por exemplo, você tem uma massa e calcular a concentração molar, né? A massa e o volume e calcular a concentração molar. Não, isso não. Mas sim transformações entre unidades, que a gente já conversou que cai. Mas a concentração em si, não. Mas as transformações entre unidades, sim. Soluções verdadeiras coloidais e suspensões. A diferenciação, não é? O que é um coloide? O que é uma suspensão, o que é uma solução verdadeira também está lá no edital, mas nunca foi abordado ao longo desses 10 últimos anos. Mistura de soluções, mesmo soluto, mesmo solvente, veja que interessante. Nunca foi abordado ao longo desses 10 últimos anos. Um assunto que todo professor gosta de trabalhar, né? É um assunto meio matemáticozinho, né? O professor gosta de trabalhar, mas não vem caindo, veja que interessante. Constante de equilíbrio, a constante de equilíbrio, características da constante de equilíbrio também não vem caindo, tá certo? Nas provas da UPE. Produto iônico da água, o simples produto iônico da água com a escala de pH, não é? E também, por exemplo, se mudar a temperatura, né? A gente sabe que a escala de pH é de 0 a 14 a 25 graus Celsius. Quando você muda a temperatura, muda essa escala. O professor gosta muito de falar sobre isso, mas não cai. Não vem caindo. Veja que interessante. Agora eu tenho certeza que não vai cair? Não posso dar essa certeza, né? Eu não tenho uma bola mágica, não é não? Energia interna e entalpia também não vem caindo, né?
É isso aí, o professor de física que gosta mais de conversar sobre isso, né? Energia interna e entalpia. As equações termoquímicas também não vêm caindo, tá? Aí você classificar a reação em função de uma equação termoquímica é algo que não vem caindo. Cálculos com energia de ligação também, o tio de química, o prof de química adora questões desse tipo, mas não vem caindo. Veja só. Lei de Hess, por exemplo, só caiu, nesses 10 anos caiu uma vez só. Lei de Hess, a gente que gosta muito da Lei de Hess, só caiu um ano, uma questão nesses 10 anos. Veja só que tristeza. Primeira e segunda lei da termodinâmica também não vem sendo abordado na prova de química da UPE. Teoria das colisões também não vem sendo abordada, essa parte teórica. Energia de ativação, a parte teórica da energia de ativação também não vem sendo abordada. E cálculos envolvendo cinética química, conceito de volume molar dos gases. Olha só, cálculo envolvendo cinética química relacionado com a lei da ação das massas, onde ele daria as tabelinhas para a gente achar, né? A lei da velocidade também não vem sendo abordado. Não é de utilidade? Não é de muita utilidade? Vamos agora à surpresa que eu tenho para você. Além de todo esse vídeo que foi fantástico, eu tenho mais um presentezinho, na verdade 2 presentezinhos para você. Eu preparei para você o seguinte, um checklist para que você possa acompanhar os assuntos que forem sendo dados pelo seu professor. Veja que interessante. Então você pode, nesse checklist, você vai marcar, por exemplo, quando foi dado a aula teórica, quando você fez exercícios e ainda deixei uma colunazinha para você botar alguma observação que você queira sobre o assunto. Se você fez mapa conceitual, se você entendeu, se você não entendeu. Não é legal? Então, já é uma surpresazinha para você. E vou deixar também esse material onde você tem aí quais são os assuntos que mais caíram em cada ano ao longo desses 10 anos. E é claro, eu também te convido a participar do Expert 2, um curso de Química voltado para a aprovação, para que você possa gabaritar a prova de Química do SSA 2. Um curso fantástico, onde eu vou deixar também o link na descrição desse vídeo. Esse curso você tem todo o conteúdo direcionado para êxito na prova de Química. Você sai bem na prova de Química do SSA 2 UPE. Quero ajudar você a se sair bem melhor na prova de Química, onde a gente vai cumprir todo o conteúdo. São aulas magníficas, você vai ter uma área do estudante com as videoaulas, você tem material, né, um material já com teoria e questões, além do grupo do WhatsApp, para ir tirando as suas dúvidas, para que não reste nenhuma dúvida e você vá para a prova do SSA mais fortalecido, tá bom? Então, foi muito bom estar com você. Vejo você lá no nosso WhatsApp, onde a gente vai ter um contato maior, e também vejo você no outro lado no Expert 2 para a prova de Química do SSA 2. Valeu! E não esqueça, você é show! Chega! Uou!